Olá, meus irmãos, com a graça e a misericórdia de Deus, estamos aqui na nossa comunhão diária e crendo de todo o nosso coração que a mão poderosa de Deus é sobre todos aqueles que o amam e que guardam a sua palavra. Nós estamos vivendo dentro do reino messiânico, esse reino que é um reino onde Jesus Cristo é o Rei dos Santos. Mamana chamou esse reino de o reino messiânico em as 5 identificações da verdadeira igreja. Nesse reino, disse ele, você não se junta, você nasce. Veja, e ali estão os cidadãos dos céus. Esses cidadãos dos céus não pertencem a esse mundo. Eles não são, no nosso caso, brasileiros. Eles não são europeus, eles não são asiáticos. Nós não vivemos de acordo com o mundo. Veja, nós vivemos de acordo com a nossa nação celestial. E essa nação celestial é regida pelo Espírito Santo através da palavra. E cada cidadão desse reino tem o mesmo Espírito que Jesus manifestou. Jesus viveu como cada um de nós, cidadãos desse reino, deve viver. Ele mostrou como que nós devemos nos portar em relação a Deus, em relação ao mundo, como é que o mundo se comporta em relação a nós, que tipo de pessoas nós deveríamos ser. Veja, inclusive ele disse em São Mateus capítulo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E em Mateus 12, verso 28, ele diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus está entre nós, ele é invisível, porém real. Mas mais do que isso, ele está dentro de nós. Como há um hino que nós cantamos, o meu país está dentro de mim. Então, esses verdadeiros cidadãos, eles têm o Espírito de Cristo. E quando Jesus estabelece o Sermão do Monte, em Mateus 5, ele veio mostrar a enorme diferença entre um cidadão do reino e um cidadão do reino das trevas. Veja, e nós temos aprendido com Mombrana que Deus nunca ficou sem uma testemunha. Nunca. Nesse tempo agora, ele também tem testemunhas. Veja, ele nunca ficou sem testemunhas. Não importa se seja uma minoria, poucas pessoas, mas ele sempre terá uma testemunha. E em cada era houveram vencedores. Veja, ao que vencer, diz as cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, e os que vencem são esses que são preordenados e predestinados, e eles vêm ao mundo para manifestar as virtudes do cidadão dos céus. Porque Jesus disse, Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Estando no mundo, guardei-os em teu nome. Veja, Jesus disse, aqueles que tu me destes, nenhum deles eu perdi. Portanto, esses cidadãos do reino dos céus são manifestados quando eles enxergam a luz da hora, e a luz da hora é a palavra feita carne, de acordo com São João capítulo 1. O poder para nos transformar está em reconhecer a palavra para o dia, ali está o poder para o novo nascimento. Isso é Mateus capítulo 1, aonde diz a Bíblia, veja, e tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então, o poder para transformar é quando essa luz que brilha nas trevas, de acordo com a Bíblia. Veja, Naftali, Zebulon, a Galileia dos gentios viu uma grande luz. E que luz foi aquela? A palavra feita carne. Então, em cada era tivemos os vencedores. Veja, na era de Éfeso, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Era de Esmirna, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Veja, seguindo, Tiatira, ao que vencer, veja, ao que vencer
darei eu a comer o maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. Na pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém sabe, senão aquele que recebe. Veja, depois, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Seguindo, veja, o que vencer, Sardes, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Veja, Filadélfia, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Veja, do meu Deus e o meu novo nome. Veja, Laodiceia, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as eras é a mesma advertência. Agora, para poder ouvir de Deus é necessário uma virtude, veja, do cidadão do reino dos céus. Que virtude é essa, irmão Júlio? Bem-aventurados humildes de espírito. Toda vez que o homem entra na presença de Deus, ele reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua debilidade e o que é muito importante, reconhece que é um pecador. Veja, essa é a principal necessidade que nós temos, reconhecer que o homem pecou e destituído está da glória de Deus. O homem foi deformado pela ciência, religião, a árvore da ciência do bem e do mal, veja, conhecimentos acadêmicos, e ele está muito longe da imagem que Deus o criou. Hoje o homem não é mais homem como deveria ser, a mulher não é mais mulher como deveria ser. Houve uma invasão de atribuições, uma invasão de responsabilidades e uma confusão mental, espiritual e física sobre toda a humanidade, onde ninguém mais sabe o seu papel, ninguém mais sabe sua posição e suas atribuições. Veja, porque tudo está pervertido nesse Éden de Satanás. Por isso a grande virtude que precisamos é essa humilhação para saber que Deus é Deus, que Deus é Rei, e que Ele tem direito de governar, pois Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele pagou o preço no Calvário, e Ele está agora em seu trono, e Ele quer governar estes que são humildes de espírito e podem obedecê-lo de todo o coração. E Deus é um Deus justo, seu caráter é amoroso, seu caráter é santo, e podemos ter certeza de que Ele o fará para o nosso bem, para a nossa perfeição, para a nossa felicidade, com o propósito de nos levar à eternidade. Então, quando a gente lê Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar um homem humilde de espírito e que, quando entrou na presença de Deus, viu a sua condição pecadora. Por isso nós vamos ver logo em seguida, bem-aventurados que choram. Choram por quê? Por conta de seus pecados, por conta de sua miséria, por conta de que deixou Deus, estava longe de Deus e precisa retornar para Deus, precisa ter a imagem restaurada, precisa voltar à eternidade. Como o filho pródigo disse: Pai, salva-me, estou perecendo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Veja, seus seguidores, os serafins. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, veja, seres celestiais, respeito. Com 2 cobriam os pés, humildade. Com 2 voavam, estavam em ação. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como que o homem precisa reconhecer? Ele tem que olhar para cima, como fez Nabucodonosor, e adorar a Deus. Veja, enquanto ele ficar olhando para baixo,
para as coisas que o homem pode fazer, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Disse o Mombrana, jamais poderemos ter fé em Deus, ficando elogiando um aqui, elogiando um outro ali, engrandecendo esse, engrandecendo aquele. Veja. Então, enquanto os serafins estavam adorando a Deus, veja, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, veja, o que é um homem quebrantado, um homem que chora, um homem humilde? Ai de mim, que vou perecendo. Veja, essa humildade nós temos que ter. Qual é o nosso fim se nossa vida durar muitos anos? Velhos, fracos, debilitados, não conseguem nem mais subir numa rocha, subir numa árvore, dificuldade para subir uma escada. Alguns de nós teremos um fim desastroso numa cama, cuidado pela família, morrendo diariamente, por fim indo para a sepultura. O homem precisa reconhecer que ele está destituído da glória de Deus. Ele pecou e que ele precisa de Deus para viver, de Deus para guiá-lo, de Deus como seu pastor, de Deus como seu pai, de Deus como seu rei. Como rei, ele se preocupa com toda a economia desse reino. Veja, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta reconheceu que ele não podia estar adorando a Deus como os serafins estavam, porque de sua boca saíam muitas impurezas ainda, e o povo onde ele habitava também era o povo de impuros lábios. Não sei o que diziam, talvez blasfemavam, praguejavam, murmuravam, talvez algumas palavras torpes, não sei. Veja, e os meus olhos viram o rei. Veja, ele viu quem governa, porque ele percebeu que Uzias não tinha o controle da sua vida, ele era um rei abastado, com muito êxito, próspero, tornou a nação próspera. Veja, melhorou o sistema de saneamento, trouxe água, trouxe abastecimento, trouxe riquezas, ampliou as suas fronteiras, armou seu exército e se ensoberbeceu. E tomou uma posição que não era dele. Ele tomou um incensário e quis entrar além do lugar santíssimo. Foi advertido pelos sacerdotes, ele não ouviu. Quando ele meteu a cara pelo véu, a lepra lhe saiu na testa, logo ele foi morar com os leprosos e logo ele morreu. Isaías viu o fim triste que ele teve por ter desobedecido, não se ter sido humilde, não se humilhou para a vontade de Deus, não se humilhou para a vontade de Deus sobre a sua vida, quis invadir. Veja, invadir o lugar de outro, invadir uma posição que não era dele. Isaías olhou para isso e ele aprendeu. Ele aprendeu muito. Ele aprendeu com essa visão. Ele aprendeu que não podia ser arrogante, não podia ser soberbo, não podia ser altivo, que ele precisava reconhecer sua fraqueza, sua debilidade, sua condição pecaminosa e que ele era um pecador. Ele precisava reconhecer, veja, a majestade, o Senhor dos exércitos. Agora vem o consolo, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Oh, grande Deus! Veja, traz essa brasa viva para purificar nossos lábios, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, depois de entrar em sua presença, humildade, para poder fazer a vontade do rei, para poder ser um homem que estava exercendo influência sobre aqueles que Deus queria salvar e libertar. Diríamos, um pescador de almas, diríamos hoje um influencer, um influenciador, um que podia mudar vidas na mão de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Aperta aí o sininho, deixe seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.